Vocês sabiam que a Bíblia diz que Deus habita no lugar alto e santo? Onde Deus vive? Fora do santuário, no lugar santo ou no santíssimo lugar? Então, se queremos que Deus habite em nosso coração e lar, o que precisa acontecer conosco e com nossos lares para que Deus possa habitar neles? O que precisa acontecer? Estamos estudando a santidade e a geração final. Vejam, meus irmãos e irmãs, é para isso que Deus está tentando nos levar. E vou mostrar a vocês esta noite que não temos muito tempo para entender isso. Precisamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Agora vamos analisar os limites. Eles mesmos, quando tudo isso acabar, quando Deus puder formar um povo santo, adivinhem o que Ele pode fazer. Ele pode terminar sua obra no lugar santíssimo. Ele pode sair do lugar santíssimo. E sabem o que ele vai fazer? Ele vai sair. Ele vai esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Ele vai colocar os pecados no bode expiatório e encerrar o dia da expiação. E o diabo está tentando impedir essa obra. Vocês sabem que o grande objetivo de Deus é sair daquele lugar santíssimo. E sabiam que não há outra denominação que entenda o que estamos estudando hoje, exceto um pequeno grupo de pessoas chamado adventistas? E hoje estamos perdendo rapidamente nossa mensagem. Desenvolvemos amnésia espiritual. A mensagem que Deus nos deu, embora haja mais de 20 milhões de pessoas registradas, menos de 1% conhece a mensagem original que Deus nos deu em 1844. E precisamos retornar àquele lugar santíssimo, porque veja bem, Deus está tentando produzir e preparar um povo santo que possa receber o selo do Deus vivo, que possa receber a chuva serôdia, que possa dar o forte clamor, porque existem outros povos, outros filhos de Deus e outras igrejas, pois a grande maioria do povo de Deus não está na igreja adventista do sétimo dia. As maiores pessoas de Deus estão em outras denominações neste momento. Nem sequer conhecem a igreja adventista do sétimo dia. Mas Deus não pode trazê-las agora por causa da situação da nossa denominação. Portanto, o que Deus precisa fazer primeiro é produzir um reavivamento e uma reforma dentro de nós. E quando Ele conseguir um povo puro, limpo e verdadeiro, vocês sabem que veremos o que a Bíblia chama de o alto clamor de Apocalipse 18. Milhares e milhões de pessoas sairão das igrejas caídas e virão para a igreja remanescente. Mas, meus irmãos e irmãs, antes que isso aconteça, Deus precisa fazer algo aqui. Ele precisa restaurar a santidade. E então, meus irmãos e irmãs, é isso que estamos estudando. Precisamos voltar para onde Deus está nos levando. E vamos descobrir que Deus não tem muito tempo. Que Deus está correndo contra o tempo que nos deu. Não resta muito tempo. Abram suas Bíblias em Amós. Qual livro eu disse? Vocês devem estar em Amós capítulo 3. Vamos para Amós capítulo 3 e quero que observemos o que a inspiração diz. Agora vocês saberão disso quando olharem para a imagem e entenderem a borda. E os limites, vocês saberão disso quando estudarem aquele santuário, quando estudarem aquele plano de redenção, que há um limite que Deus nos deu e então ele sairá daquele lugar santíssimo. Agora, quando Jesus entrou no lugar santíssimo? 1844. Que dia 22 de outubro? Quanto tempo se passou? Porque em que ano estamos agora? Em que ano estamos? 2025. Quanto tempo se passou? Mais de 140. 181 anos, né, se você fizer as contas. 1844, você verá que serão 181 anos. Mas agora, meus irmãos e irmãs, sabemos que isso não aconteceu. Ele não entrou no lugar santíssimo até o outono daquele ano. Ainda não estamos no outono. Então, na verdade, são 180 anos. Serão 181 anos quando chegarmos ao outono de 2025. Isso significa alguma coisa? Que ele esteve lá por 180 anos. Isso significa alguma coisa? Alguém diz, não sei, vou lhes dizer algo. Isso significa algo. O fato de Deus estar lá há 180 anos significa algo. Se vocês entenderem o enigma, algo está acontecendo, irmãos. Quero mostrar que isso significa que o sacerdote precisa se preparar para sair daquele lugar santíssimo. Não porque eu esteja supondo, não porque eu esteja inventando números. Precisamos ir à Bíblia agora e entender o contexto e saberemos que ele precisa sair daquele lugar santíssimo. E quando ele sair, ele vai esmagar a cabeça de Satanás. Assim, o plano de Satanás é impedir que Jesus saia do lugar santíssimo. Pergunta, quem sabe como tirar Jesus do lugar santíssimo? Que outra denominação pode fazer isso? Quem conhece o lugar santíssimo? Vocês sabem, irmãos, diz que só existe um grupo. Então Satanás diz, se eu conseguir destruir a igreja adventista do sétimo dia, poderei destruir o plano de Deus e impedir que ele se complete. Vocês sabem, irmãos e irmãs, que perdemos isso. Deus está tentando nos trazer de volta através do estudo da Bíblia, para que possamos entender e preparar um povo antes que seja tarde demais. Agora, vamos um pouco mais além. A curiosidade nos diz que 2025 não será um ano comum. Falamos sobre santidade na geração final. Falamos sobre o que está acontecendo. A curiosidade diz que essas tempestades e tudo mais se tornarão cada vez mais frequentes e desastrosas. Vocês se lembram daquela declaração, irmãos e irmãs, em que o profeta diz, enquanto aparecendo aos filhos dos homens como um grande médico que pode ouvir todas
todas as suas doenças, ele, Satanás, trará o quê? Doenças. Doenças e desastres em cidades populosas se reduzem a quê? Ruína e desolação. Mesmo agora ele, isto é, Satanás, está em ação. Como? Em acidentes e calamidades no mar e em terra. E grandes, qual é a próxima palavra? Conflagrações. O que é uma conflagração? Uma grande o quê? Fogo. E grandes conflagrações, tornados ferozes e tempestades de granizo terríveis. Qual é a próxima palavra? Em quê? Inundações. Vimos alguma inundação há poucos dias? Sim ou não? Sim. Pobres almas perderam suas vidas. Crianças, isto é obra do diabo. Diz, meus irmãos e irmãs, enchentes, ciclones, tsunamis, terremotos em todos os lugares e de mil formas. Qual é a próxima palavra? Satanás está exercendo o quê? Seu poder. Ele destrói a colheita madura e causa fome e angústia. Deixe-me dizer uma coisa. Estamos nos preparando para ver a pior fome na América e no mundo, a pior que já vimos. Há relatos mundiais chegando de todo o planeta, nos dizendo que estamos vendo... Vocês sabiam que só no ano passado a produção de alimentos diminuiu 50%? Sozinho em todos os locais de cultivo do mundo. Você pode analisar alimento por alimento. Na Espanha, as azeitonas, de onde vem a maior parte das azeitonas do país, tiveram uma queda de 50% na produção em relação ao ano passado. O trigo, a aveia... O pão, quer dizer, você pode começar a analisar a lista. O que você acha que vai acontecer com os preços dos alimentos? Alguém disse, bem, eles já subiram. Vou te dizer uma coisa, ainda não vimos nada. Estamos nos preparando para uma época de fome. É por isso que a inspiração disse que teríamos fábricas de alimentos. É por isso que a inspiração disse que seríamos capazes de cultivar nossas próprias frutas e verduras, para sairmos das cidades e irmos para o campo, onde poderíamos cultivar nossos próprios alimentos. Vejam, meus irmãos e irmãs, Deus estava tentando nos preparar para isso. Não para que fôssemos egoístas, mas para que fôssemos como José. Uma fome está chegando, irmãos e irmãs, e o mundo não sabe nada sobre isso. Eles não entendem isso, mas Deus está tentando nos preparar. Agora, meus irmãos e irmãs, a inspiração diz que Satanás lançará no ar uma contaminação mortal e milhares perecerão pela pestilência. Agora vamos ler isso juntos. Essas o quê? As visitas se tornarão o quê? Cada vez mais o quê? Frequentes e desastrosas. O que você quer dizer com mais frequentes? O que isso significa com mais frequência? Então o profeta nos disse há mais de 100 anos que pouco antes da lei do sol, veríamos o ambiente começar a produzir tempestades com mais frequência. E qual é a próxima palavra? E mais desastroso. O que significa desastroso? Mais devastador e prejudicial. Agora, meus irmãos e irmãs, as tempestades de hoje estão se tornando mais frequentes e mais devastadoras? Sim ou não? Sim. Agora, para quê? Para onde tudo isso está nos levando? Diz que essas visitas se tornarão mais frequentes e desastrosas. A destruição atingirá o quê? Homens e animais. Agora vejam o que o profeta continua dizendo. Para onde isso está nos levando? Para a grande controvérsia. 589, 590. Explica para onde está nos levando. Diz, e então o grande enganador persuadirá os homens de que aqueles que servem a Deus estão fazendo o quê? Causando esses males. A classe que provocou o desagrado do céu atribuirá todos os seus problemas àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma repreensão perpétua a quê? Agora quero que vocês entendam algo por um momento. Vamos ler isso daqui a pouco, mas quero que você entenda algo. Quero que vejamos... Meus irmãos e irmãs, neste exato momento, há quem diga que as tempestades que estão acontecendo agora, que se tornam cada vez mais frequentes e desastrosas, são obra de Satanás. Mas vocês sabem que muito em breve todos saberão e concordarão sobre a origem disso tudo? Hoje há confusão sobre a origem dos problemas. Alguns dizem, bem, eu acho que é Satanás. Outros dizem, bem, eu acho que são os democratas. Outros ainda dizem, bem, eu acho que são os republicanos. E outros dizem, bem, eu acho que são os políticos. Alguém diz, acho que é essa pessoa que está fazendo isso. Alguém diz que estão filmando isso e aquilo, mas meu irmão disse, vou te contar uma coisa, muito em breve, todo mundo no mundo vai concordar sobre a origem das tempestades. E sabe de onde todos vão concordar? São esses 7 minutos e meio que estão causando isso. Eles vão dizer que não são as coisas que estão sendo chutadas para o ar, vão dizer que não é a estufa, vão dizer que não, que houve um mal entendido, vão dizer que o problema é que ofendemos a Deus ao violarmos o sábado dominical. E que esse pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja rigorosamente imposta. Dirão, exatamente como disseram a Elias, que vocês são perturbadores de Israel. Agora, meus irmãos e irmãs, é melhor que entendam. Vejam, agora mesmo, quando alguém começa a falar sobre mudanças climáticas, essa pessoa dirá, você é democrata. Escutem, eu não sou democrata. Alguém dirá, ótimo, ele é republicano. Eu não sou democrata nem republicano. Vocês têm bom senso suficiente para saber disso. Deixe-me repetir, tenho bom senso suficiente para entender isso. Vejam, meus irmãos e irmãs, vocês não podem se envolver com política. Sabem que a santidade não tem lugar na política?
Onde Jesus se envolveu na política? Leia a Bíblia. Alguém disse que não havia política na época de Cristo. Você sabia que a forma de governo que temos hoje veio de Roma? A forma de governo que temos, aquela que Roma chamava de república. Agora, irmãos e irmãs, vocês precisam entender que isso remonta àquela época. Jesus não estava envolvido. Por quê? Porque a solução não pode vir através do governo. A solução só pode vir através da conversão por meio de Jesus Cristo. E o governo não pode legislar sobre moralidade. Isso só pode acontecer quando Jesus toca o coração do homem e nos converte pelo poder do Cristo que habita em nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, precisamos nos afastar da propaganda política. Porque alguém diz, bem, uma é a mão direita e a outra é a mão esquerda. Mas deixe-me lembrar-lhe de algo. Na política, quer se chame o indivíduo de esquerda ou de direita, ambos fazem parte do mesmo corpo. Você tem uma mão direita, você tem uma mão esquerda, é o mesmo corpo, sim ou não? É o mesmo corpo, e você vai descobrir quando chegar ao fim que tudo serve a um único propósito. Você sabia que era assim na época de Cristo? No sistema político existiam os chamados saduceus e fariseus, mas adivinhe, Jesus não pertencia a nenhuma dessas classes, e vocês sabem, irmãos e irmãs, que quando chegou a hora de crucificar Cristo, o fariseu e o saduceu, que representavam a esquerda e a direita, se uniram para crucificá-lo. Você sabia que a esquerda e a direita no sistema político e neste governo atual se unirão para crucificar o crente e o remanescente da igreja e seremos odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus? É por isso que Deus está tentando nos trazer de volta à santidade. Agora não nos distraiam. Está tudo bem, tudo pode acontecer, não tem problema. Vamos manter o foco. Pai Celestial, que nada nos distraia. O Senhor está tentando nos trazer de volta à santidade. Eu oro, querido Deus, para que, ao examinarmos essas coisas no centro do nosso estudo agora, vejamos, Senhor, que estamos muito envolvidos com o mundo. Ajuda-nos a deixar o mundo, seus costumes e práticas, e a nos tornarmos novamente peregrinos e estrangeiros nesta terra, mas embaixadores, pois nossa cidadania não é terrena, mas celestial. Abençoa-nos, querido Deus. Em nome de Jesus, amém. Sabe, o profeta diz que teremos que morrer para o mundo uma morte maior do que jamais morremos. Amém. Veja bem, amamos demais o mundo, nos identificamos demais com o mundo, mas o povo de Deus na Bíblia era peregrino e estrangeiro nesta terra. Eles sabiam que estavam apenas de passagem. E Deus está tentando nos trazer de volta ao ponto em que estamos dispostos a abrir mão de tudo por Jesus. O que vocês dizem? Agora, meus irmãos e irmãs, à medida que avançamos, vemos que isso é algo que está acontecendo. Para onde isso está nos levando? A inspiração nos disse que será declarado que os homens estão ofendendo a Deus. Como? Pela violação do pecado do domingo, e que esse pecado, a violação do domingo, trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Portanto, podemos ver que tudo isso está levando à aprovação de uma lei nacional dominical. Não devemos ficar adivinhando sobre isso. Veja o que diz em Grande Conflito, página 598. Vamos ler juntos. Diz que não basta ter boas intenções, não basta fazer o que um homem acha certo ou o que o ministro diz ser certo. Por quê? A salvação da alma dele, o que diz? A salvação da alma dele está em quê? No estudo. E ele disse, busquem como? Nas Escrituras como? É por isso que digo que todos precisam ter as Escrituras, a sua Bíblia, e qualquer versículo que analisarmos, devemos verificar por nós mesmos. Você sabia que a Bíblia é o maior livro que temos neste universo? Nenhum livro é maior que a Bíblia. Agora diz que devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que sejam suas convicções, por mais confiante que ele esteja de que o pastor conhece a verdade, isso não é o quê? Seu fundamento. Por quê? Vamos ler juntos. Eu adoro esta parte. Diz que ele tem um charme. Ele tem o quê? Charme. Fazendo o quê? Apontando o quê? Cada caminho marcando o caminho na jornada rumo ao céu. E ele não deveria ficar adivinhando quanto? Quanto a nada. Agora, meus irmãos, diz o texto, observem isto agora, nessa jornada daqui para o céu. Agora, estamos no céu agora? Então, o que isso nos diz? Que ainda estamos na jornada para o céu. Estou certo? Mas temos um mapa profético bíblico nas Escrituras, e não precisamos adivinhar. Quando os filhos de Israel estavam indo para a terra prometida, eles não precisavam se perguntar, já chegamos à terra prometida? Vocês sabiam que o mapa dizia que era preciso atravessar o Jordão antes de chegar à terra prometida? Aquilo era um marco. O Mar Vermelho era um ponto de referência. O deserto era um marco. E você pode descer e ver esses marcos. Agora, você sabia que para chegar ao céu também existem marcos? Vou lhe contar uma coisa. 2025 é um marco. A única maneira de sabermos disso é... Alguém pergunta, como você sabe disso?
Mas aqui está o que ele tem, um mapa. Isso soa como algo improvisado ou como algo que foi cuidadosamente elaborado. Ele tem um mapa que indica a importância de cada marco na jornada rumo ao céu. E, portanto, ele não deveria adivinhar. Então, se dizemos que 2025 é um marco, que não é um ano comum, que significa algo específico, não devemos ficar adivinhando. Deveríamos ser capazes de voltar às Escrituras e olhar para o gráfico nelas contido, apontando onde 2025 se encaixa na Bíblia, porque faz parte do quebra-cabeça, está na imagem. E se tivermos a imagem, podemos juntar todas as peças. Vocês querem juntar as peças, irmãos e irmãs? Amém. Louvado seja o Senhor. Parece que vocês estão prontos para estudar agora. Vejam o que está escrito. Agora, meus irmãos e irmãs, esta é a ciência do quê? Quantos gostam de astronomia? Não sei quanto a vocês, mas quando saem de casa, veem que, quando se vive na cidade, nem sempre se tem a oportunidade de ver as estrelas da mesma forma que se vê na montanha. Onde moramos, lá na montanha, assim como onde você mora, onde não há luz artificial, ao redor não há luz artificial, quando você olha para o céu, consegue ver quase todas as estrelas. Sabe, uma vez minha filha olhou para cima e apontou para mim. Ela disse, papai, olha aquilo. E eu olhei. Dava para ver a Via Láctea. Dava para ver, sabe, a névoa da Via Láctea, a galáxia. Dava para ver mesmo. Estou olhando, nossa, e dá vontade de se curvar. E meu Deus, quando você olha para o que Deus fez, é grandioso e maravilhoso. Agora, meus irmãos e irmãs, a ciência da astronomia é importante. Na astronomia, vocês podem ver coisas que normalmente não têm a chance de ver a olho nu. Vocês gostam de astronomia? Sim! Essa é uma das coisas que eu deveria amar. Meu professor, antes de falecer, amava astronomia. Mas agora, meus irmãos e irmãs, esperem um minuto. O que ele está observando em sua astronomia? Você vê o que ele está vendo no seu pequeno telescópio? O que ele está vendo no telescópio? 2025. 2025 o quê? Mais, menos ou menos. Agora eu me pergunto como ele está enxergando, como ele, com a ciência da astronomia, está vendo 2025. Vamos analisar isso por um momento. Agora, na ciência da astronomia, quero trazer algo relevante para o nosso momento. É na astronomia que obtemos a compreensão do nosso sistema solar. Antigamente acreditava-se que a Terra era o centro do sistema solar. Quem foi o homem, o cientista, que reconheceu o que Deus nos havia revelado? Que a Terra não era o centro do sistema solar? Veja bem, se tivéssemos estudado a Bíblia, já saberíamos disso. Quem foi esse homem? Galileu. Você sabia que Galileu quase foi excomungado por descobrir isso? Ele foi levado perante o tribunal que perseguia hereges. Eles o teriam crucificado, mas Galileu foi levado à sua presença. Você pode estudar isso nos estudos de história. Eles trouxeram Galileu à frente e o fizeram retratar-se por ter dito que o Sol era o centro do sistema solar. E Galileu subiu lá. Ele disse algo como, olha, eu não quero me queimar no fogo. Então ele disse, olha, eu vou dizer, vocês estão certos, a Terra. Vocês disseram à Igreja Católica Romana que a Terra é o centro do sistema solar. E ele sussurrou, mas a ciência diz que o Sol é... Meus irmãos e irmãs, vocês sabiam que através da astronomia não só descobriram que o Sol é o centro do universo, como também determinaram quantos planetas existem no nosso sistema solar? Alguns dizem 9, outros 8, alguns 10, outros ainda, mas quando se trata de astronomia, vamos considerar a abordagem da NASA. E aqui na NASA, eles dizem que o nosso sistema solar tem 8 planetas. O motivo de chegarmos a 9 é que existem outros planetas anões que foram identificados. Mas no geral, o nosso sistema solar tem 8 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. O que eu disse? Urano e Netuno. Existem outros 5 planetas anões oficialmente reconhecidos em nosso sistema solar, etc. Não estamos interessados nisso. Não é esse o meu objetivo. Então, meus irmãos e irmãs, vimos os planetas e vimos o sistema solar. Agora, alguém sabe quando Urano foi descoberto? Vamos facilitar um pouco. Netuno. Netuno foi o último planeta principal do 8º planeta a ser descoberto. Alguém sabe o ano em que Netuno, segundo a ciência da astronomia, foi descoberto? Alguém sabe o ano? Foi em 1846. Por favor, anote. 1846. Agora, é interessante porque Netuno é muito importante. É melhor você entender uma coisa. Você sabe que eu não estou falando só sobre Netuno. Você sabe disso, não é? Isso significa algo. Agora, meus irmãos e irmãs, Netuno foi descoberto desta forma. Netuno, através da ciência da astronomia, há mais de 175 anos, cerca de 179 anos atrás, os astrônomos descobriram Netuno. O quê? 8º planeta. Foi nos dias 23 e 24 de setembro de 1846 que os astrônomos descobriram Netuno. Agora quero contar uma coisa para vocês. Netuno foi descoberto de uma maneira muito interessante. Eles descobriram Netuno sem nunca tê-lo visto antes.
Eles não descobriram Netuno simplesmente olhando para ele e dizendo, ali está Netuno. Os outros planetas começaram a ser vistos, porque são grandes o suficiente para serem quase visíveis a olho nu, em certos momentos. Mas Netuno não foi descoberto dessa forma. Urano foi encontrado com um telescópio, pois era invisível a olho nu. Mas Netuno foi descoberto sem que ninguém o procurasse. Houve astrônomos que previram a descoberta de Netuno antes mesmo de o verem. Veja o que está escrito aqui. Sobre Netuno, vamos ler sobre o que aconteceu com Netuno, isto é, sim, os astrônomos conseguem encontrar planetas, ou pelo menos o quê? Prever sua existência com base em sua influência gravitacional, mesmo sem saber o quê? O que isso significa? O que significa que eles conseguem encontrar um planeta sem observação direta? Me explique por um instante. O que isso significa? Física. Com toda essa matemática, você pode realmente encontrar um planeta, pode descobrir um objeto antes mesmo de vê-lo. Estamos certos? Estão acompanhando o que estou dizendo? Agora, meus irmãos e irmãs, esse método foi notavelmente usado na descoberta de Netuno. Netuno não foi inicialmente descoberto por meio de observação visual direta, mas sim por meio de previsões matemáticas baseadas em seu efeito gravitacional na órbita de Urano. Os astrônomos observaram as irregularidades em Urano, e enquanto ele orbitava, perceberam que estava fazendo algo incomum. E ao fazerem algo antinatural, disseram eles, algo mais deveria estar lá. Calculando a força gravitacional necessária para causar esses desvios orbitais, eles previram a existência e a localização de um novo planeta, que recebeu o nome de quê? Netuno. Essa previsão matemática levou à descoberta visual bem-sucedida de Netuno pouco tempo depois. Agora entenda. Ali estavam os cientistas. Vou colocá-lo ali. Vamos ver se conseguimos ver o rosto dele. Havia 2 astrônomos observando isso. Esses 2 astrônomos aqui. Esses 2 astrônomos que estamos observando agora. Um estava na França, o outro na Grã-Bretanha. Este aqui, um francês. Provavelmente vou apagar o nome dele. Urban. Provavelmente vou omitir o nome dele. Mas este francês, vou chamá-lo de francês, e este senhor da Grã-Bretanha, ambos astrônomos, estavam observando e disseram, Netuno. Bem, eles não sabiam o nome Netuno, mas disseram, outro planeta está prestes a ser visto. Este homem fez algo um pouco diferente. Ele não só sabia que um planeta seria visto, como também disse ao seu amigo, um astrônomo alemão, que estava aqui embaixo, quero que você olhe para o céu no dia 20 de setembro, como aconteceu aqui, quero que você olhe para o céu no dia 20 de setembro. 23 e 24, passando para 26, e ele disse, quero que vocês olhem para este lugar no céu, e vocês verão outro planeta surgir. Ora, ele já tinha visto esse planeta antes? Nunca. Como ele sabia que aquele planeta estava lá? Através da ciência da astronomia. Ele foi capaz de prever com sucesso o surgimento desse planeta. Disse que esse astrônomo e matemático francês, especializado em mecânica celeste e mais conhecido por prever a existência e a posição de Netuno usando apenas a matemática, não o viu. Meus irmãos e irmãs, assim que isso aconteceu, ele conseguiu identificar o objeto e os cientistas abaixo dele, quando ele olhou para o céu, naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento, adivinhem o que ele viu orbitando exatamente no local que lhe foi indicado? Ele viu aquele planeta que mais tarde foi chamado de Netuno. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês sabiam que ele estava a apenas 1 grau de distância do lugar que ele lhe disse que estaria? Apenas 1 grau. Estava naquele lugar específico, mas era apenas uma margem de erro. Mas ele tinha a localização geral. Agora você sabe que eu não estou estudando Netuno com você. Não me importo com Netuno. Estou estudando com vocês sobre o ano de 2025, mais ou menos. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês sabiam que existe outra ciência? Não apenas a ciência da astronomia, mas sabiam que a inspiração chama algo de ciência da profecia? Na ciência da profecia, podemos identificar coisas antes mesmo de as vermos. Agora, meus irmãos e irmãs, entendam o que o profeta diz a respeito disso. No volume 5 dos Testemunhos, página 708, o profeta diz, como povo somos chamados para sermos estudantes de profecia individualmente. Esta é a ciência da profecia. Devemos observar com atenção para discernirmos o quanto de luz Deus nos revelará. Deus está nos enviando luz, irmãos e irmãs. O que está acontecendo na América, a luz chegou até nós. O que está acontecendo com a eleição presidencial, a luz chegou até nós. O que está acontecendo com o Papa, a luz chegou até nós. O que está acontecendo na economia, a luz chegou até nós. O que está acontecendo no meio ambiente, a luz chegou até nós. Disse que podemos discernir qualquer raio de luz que Deus nos revelar.
Devemos captar o quê? Alguém me explica. Os primeiros vislumbres da verdade. A primeira palavra brilha sobre nós, desponta sobre nós, e através do estudo em oração, podemos obter uma luz clara, que pode ser levada aonde? A outros. Agora, meus irmãos e irmãs, vou lhes dizer algo. Vocês sabiam que antes de 2020, muito antes de 2020, estávamos viajando de estado em estado, de nação para nação, de país para país, e nós íamos dizendo às pessoas que em 2020 uma crise iria começar. Você pode acessar a internet, você pode ver isso hoje mesmo. Estávamos dizendo a algumas pessoas aqui que estávamos estudando juntos e conversando sobre algo que estava prestes a acontecer em 2020, com base nas profecias. Nunca vimos 2020 ainda, mas sabíamos antes que acontecesse, não por invenção, mas pela ciência da profecia. Assim como na astronomia, mesmo sem observação visual, você pode saber onde vai ver algo se entender a ciência. Então você entende o que estou dizendo? Eles conseguiram encontrar Netuno dessa forma, um corpo físico, sem nunca o terem visto fisicamente. E então chegou o ano de 2020. Agora, meus irmãos e irmãs, vou lhes dizer algo. Vocês sabiam que assim como 2020 marcou o início do fim, sabiam que essa mesma ciência da profecia, antes deste ano, estava viajando pelo mundo todo novamente, e começamos a dizer às pessoas que 2025, mais ou menos, marcaria o início de coisas estranhas acontecendo no mundo e na igreja? Você sabia que no primeiro mês, e não estamos inventando isso, Deus nos deu um mapa indicando cada ponto de referência na jornada rumo ao céu? E o que não devemos fazer? Adivinha o quê? Nada. Este não é um ano comum. Meus irmãos e irmãs, a inspiração nos revelou isso. Aliás, a Bíblia diz a mesma coisa. Leiam Amós capítulo 3. Estão aí? Amém. Leiam Amós capítulo 3 agora. E vamos ler juntos. Amós 3. Porque tudo o que o profeta diz, adivinhem, a Bíblia diz. Vocês acreditam nisso? Dizem que ainda existem pessoas no Tennessee, em Greenville precisamente, que ainda acreditam no espírito de profecia. Será que estão me dizendo a verdade? Agora vejam o que a Bíblia diz. Amós capítulo 3. E Amós 3, vejam o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos. E versículo 7. Amós 3, versículo 7. O que a Bíblia diz no versículo 7? Diz, certamente o quê? O Senhor Deus não fará nada antes de revelar o seu segredo aos seus servos. O quê? O quê? Então, se acreditamos na Bíblia, certamente Deus não fará nada, além de revelar o seu segredo aos seus servos. O quê? Então, se estamos estudando os profetas antigos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os profetas modernos e o espírito de profecia, se estudarmos os profetas, não seremos surpreendidos pelos acontecimentos futuros, porque certamente o Senhor Deus não fará nada. A Bíblia diz, eu lhes digo antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Deus nos deu profecias, irmãos e irmãs, para que possamos ter certeza delas. Mesmo antes de as vermos, Deus nos deu vislumbres e luz para que possamos entender o que está para acontecer. Agora, meus irmãos e irmãs, abram em Romanos 13. Que livro eu disse? Vá para Romanos 13. Abra sua Bíblia em Romanos 13. Quero que você veja. Vá para Romanos 13. Vá para Romanos 13. Agora você e eu, enquanto estudamos isso juntos, veremos que a inspiração nos diz algo muito específico aqui. Você vai para Romanos capítulo 13. A inspiração nos diz que ao começarmos a examinar a ciência da profecia, começaremos a entender algo muito específico. Agora veja o que o profeta diz a respeito disso. Em Primeiros Escritos, página 67, anote isso. A inspiração nos diz que o que outros levaram anos para aprender, nós aprenderemos em poucos meses. Bem, estamos levando anos para aprender. Teremos que aprender em alguns meses. E vou lhes dizer uma coisa. Em 2025, nunca estivemos em um momento tão preciso quanto estes poucos meses em que você e eu estamos agora. E vamos provar isso sem sombra de dúvida, pela graça de Deus. Vamos um pouco mais longe. Agora acho que estamos na 5ª série. Estamos na 5ª série. Muito bem, vamos um pouco mais longe. Vejam o que diz aqui. Diz que 40 anos após sua publicação inicial, um estudo chamado Limites do Crescimento se mostra assustadoramente profético. Diz o seguinte, se a civilização continuasse em seu caminho de consumo crescente, a economia global entraria em colapso em que ano? 2030. Em 2030, haveria perdas populacionais e, de modo geral, as coisas desmoronariam. Isso foi citado na revista Popular Science, uma publicação científica não religiosa que abordava o tema do pensamento humano. Falaremos mais sobre isso amanhã. Mas, conforme relatado pela emissora australiana, o modelo levou em consideração tendências em que? Níveis de poluição. O que mais?
Crescimento populacional. O que mais? A quantidade de quê? Recursos naturais e a qualidade de vida em geral. Agora, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar desse modelo, mas houve um estudo chamado Limites do Crescimento, no qual cientistas se reuniram e analisaram certos fenômenos utilizando dados como poluição e população. Eles não estavam inventando números, estavam usando dados reais, informações, evidências e recursos naturais. A questão é, os recursos naturais são infinitos? Temos um limite para a quantidade de água que temos? Temos um limite para a quantidade de ar que temos? Temos um limite para a quantidade de comida que temos? Sabe, às vezes pensamos nos recursos como infinitos, mas eles não são. Quando você entender isso, perceberá que a Terra tem que ter um limite, baseado apenas nesse conceito. Agora pense nisso por um momento. Se eu tivesse um saco de laranjas, com 50 laranjas dentro, quantas laranjas haveria no saco? 50 laranjas. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Mangas são a minha coisa favorita. Mangas são a minha fruta favorita. Então, digamos que uma sacola com 50 mangas. Essa seria uma boa sacola. 50 mangas nessa sacola. Agora, se eu começasse a comer essas mangas, e você percebe que eu levo aproximadamente 1 minuto para comer uma manga. Quantos minutos para comer uma manga? Apenas 1 minuto para uma manga. Isso é rápido. Essa manga também estava boa. Doce. Agora, imagine, 40 mangas já foram. Quantas mangas sobraram? 10. Agora, me disseram em Greenville que você também sabia matemática. Estou testando você. Me disseram no Tennessee que eles são bons em matemática. Vou testar você. Sobraram 10 mangas. Agora, quanto tempo leva aproximadamente para comer uma manga? 1 minuto. Então, quantos minutos aproximadamente até eu terminar o pacote? 10 minutos. Certo, digamos que sejam 7h30. E eu começo a comer as últimas 10 mangas às 7h30. Mais ou menos a que horas eu terminaria? Ah, você que cronometra tudo. Você que define o tempo, novo fanático, novo extremista, nova pessoa imunda. Agora, não é incrível, irmãos e irmãs, que tudo isso seja apenas um pequeno cálculo baseado em um conceito muito simples? Ora, esses cientistas não eram profetas. O que eles estavam fazendo era analisar os recursos disponíveis: água, petróleo, alimentos. A população que estamos analisando foi inserida em um computador chamado Mundo 1, Mundo 3, e este é o Mundo 1, meus irmãos e irmãs. Esse era o nome do computador, e eles inseriram todas essas informações, e adivinhem o que descobriram? Fizeram exatamente o que nós fizemos. Assim como existem recursos como água, comida e petróleo, e eles chamam isso de pico do petróleo, mas algo parecido com isso. Eles colocaram tudo isso no computador, juntaram as informações e descobriram que, se considerarmos todos esses fatores, 2020 será o primeiro marco em que começaremos a ver uma mudança na sociedade naquele momento. Bem, eles escreveram este relatório em 1972. Este é o relatório original. Ele cita o relatório original de 1972. Por volta de 2020, a condição do planeta se tornará o quê? Bem, eu li o relatório e examinei o modelo de 1972. E é estranho como ele foi preciso. Ele diz, deixe-me explicar melhor, que é quando a qualidade de vida supostamente cairá quanto? A emissora apresentou esse cenário que levará à morte de quê? De um grande número de pessoas. Não precisamos nos preocupar com nada, porque nada aconteceu em 2020, certo? Ou será que aconteceu alguma coisa? Meus irmãos e irmãs, isto foi escrito em 1972. Como poderiam prever, sem ver o que aconteceria? Meus irmãos e irmãs, se a ciência consegue fazer isso, o que vocês acham que a Bíblia consegue? Meus irmãos e irmãs, por volta de 2020, a condição do planeta se tornará extremamente crítica. Se não fizermos nada a respeito, a qualidade de vida cairá a quê? A zero. A poluição se tornará tão grave que começará a quê? Matar pessoas, o que por sua vez fará com que a população diminua ainda mais do que era. Em 1900. Agora não se preocupe com aquele cachorro. Ele também quer entender a mensagem. Vamos manter o foco. Pergunta de 1900. Qual seria a pergunta que lhe viria à mente se em 2020 a taxa de mortalidade infantil fosse menor do que em 1900? Qual seria essa pergunta? Qual era a população? Isso mesmo, minha irmã. Qual era a população em 1900? Bem, foi isso que eu fiz. Você sabe qual era a população em 1900? Um pouco mais de 1 bilhão de pessoas. Quantas pessoas existem no planeta hoje? Quase 1 bilhão. Então, para reduzir a população para 1 bilhão, quantas pessoas teriam que ser eliminadas? Quase 7 bilhões de pessoas. Meus irmãos e irmãs, vocês sabiam que existe um movimento a pé para produzir isso? Causar a eliminação de 7 bilhões de pessoas do planeta? E deixar o que sobrar. E o senhor Putin realmente falou sobre isso. Você pode ler. É algo chamado bilhão de ouro.
O livro O Bilhão de Ouro foi escrito e as pessoas dizem: ah, isso é uma teoria da conspiração, o Ocidente quer eliminar. Mas voltemos a cerca de 2 anos atrás, quando ele foi à Ucrânia pela primeira vez, no início do ano, e começou a conversar com outras nações na Índia e na África. Ele disse: vejam, o Ocidente quer destruir o Oriente, porque adivinhem só, se vocês destruírem 7 milhões de pessoas, adivinhem de onde a maioria teria que ser eliminada? Não é o Ocidente, sabem, irmãos e irmãs, que o Ocidente representa menos de 20% da população mundial total, enquanto 80% da população mundial está no Oriente. E então, Putin se mobilizou e disse: temos que nos unir. E porque existe um movimento para destruir 7 bilhões de pessoas, e a maior parte delas seremos nós. Meus irmãos e irmãs, não entendemos o que está acontecendo. Alguém diz: bem, isso nunca acontecerá. Deus jamais permitiria que a população fosse reduzida a níveis tão baixos. Mas, meus irmãos e irmãs, eu me pergunto o que está por trás disso. Será que nos disseram que milhares pereceriam devido às pestes? Será que nos disseram? E, meus irmãos e irmãs, vocês sabem que em 2020 milhões desapareceram de cena? Deixa eu te contar uma coisa. Está se preparando para uma pandemia pior do que a de 2020. Para provar isso amanhã, pela graça de Deus, através da Bíblia. Vou provar isso amanhã. Eu ia provar isso hoje à noite, mas toda essa tolice nos tomou o tempo, então não consigo provar hoje à noite. Ainda estamos no ensino fundamental, estamos tentando entender cálculo, estamos tentando entrar na pós-graduação amanhã. Amém? Amém? Meus irmãos e irmãs, vocês entendem que estamos nos últimos momentos de vida? Vocês sabem que um confinamento ainda pior está por vir? Que neste momento as pessoas, vocês sabem o que elas pensavam? As pessoas pensavam que nós poderíamos fazer algo, que o mundo iria nos ajudar e nos daria um remédio maravilhoso que poderíamos injetar nas veias e que nos curaria. Meus irmãos e irmãs, nós não entendemos. Estamos em apuros. Algo ainda pior está prestes a acontecer. Mas a única maneira de realmente perceber isso conforme avançamos é que 2020 não foi um ano comum. Mostraremos amanhã que a Bíblia diz algo muito interessante. Aliás, quero que vocês vejam isso. Vamos lá. Pai Celestial, nestes últimos minutos, não há como terminarmos o que vamos estudar, mas, Senhor, lançamos um alicerce, e eu peço, Senhor, nestes últimos minutos, antes de concluirmos nosso estudo esta noite, que nos ajudes a ver, Senhor, que algo pior do que jamais vimos está por vir, e que, seja o que for que façamos, Senhor, devemos fazer rapidamente. Tu nos chamas à santidade, porque, Pai, Tu queres habitar em nós, Tu queres nos conhecer, e Tu queres ajudar a nós e a nossa família a sermos restaurados. Senhor, precisamos de um avivamento e uma reforma como nunca tivemos antes. Desperta-nos, Senhor. Por favor, nos acorde. Antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus, amém. Vamos para Mateus 24. Vamos para Mateus 24. Mateus 24. Vocês sabem que às vezes Deus precisa repetir algo para nós. Vocês sabem o que a inspiração diz em Evangelismo 196. Diz que os ministros devem apresentar a palavra segura da profecia como o fundamento da fé dos adventistas do 7º dia. Diz que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e em conexão com elas as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Então diz que as profecias de Mateus, capítulo 24, como eu vi, devem ser apresentadas repetidamente. O profeta disse que há algo em Mateus 24 que é tão claro que precisamos apresentá-lo repetidamente, deixando de lado os detalhes menores, mas focando nas coisas que decidirão o destino das almas. E somos encorajados a estudar Mateus 24. Agora, serei honesto com vocês. Estou tentando chegar a Mateus 25. Entenderam o que eu disse? Estou tentando chegar aonde? Não esta noite, mas estou tentando chegar a Mateus 25, porque em Mateus 25, Deus em Mateus 25, vejam, para entendermos a santidade na última geração, precisamos entender a parábola das 10 virgens. Veja, aquela parábola das 10 virgens foi a parábola que Deus deu quando só pôde reduzir sua mensagem a um ponto que precisamos entender. Porque você precisa entender alguma coisa. Quando Jesus deu Mateus 25, tudo começou com Mateus 24. Então nunca poderemos realmente entender Mateus 25 a menos que estudemos Mateus 24. Esse era o contexto em que Mateus 25 foi escrito. Agora, se você estudar Mateus 24, perceberá que Mateus 24 foi escrito depois de Mateus 23. E em Mateus 23, Jesus saiu do templo e disse: a vossa casa vos será deixada deserta. E então foi para o Monte Oriental, que era o Monte das Oliveiras.
Isso foi profético. Tudo o que ele estava fazendo era exatamente o que aconteceu no Antigo Testamento. Se você estudar Ezequiel, os capítulos 8 e 9, verá que a glória Shequina, depois de deixar o santuário no templo, após a abominação da desolação de Ezequiel 8 e 9, foi para o Monte Oriental, de acordo com Ezequiel 11. Agora, tudo isso é apenas uma representação simbólica. Quando ele chegou a Mateus 23, você sabia que em Mateus 23 ele tinha apenas 2 dias restantes antes do fim de seu ministério público no ano 31, quando morreu na cruz. Quando um homem está prestes a morrer, ele transmite suas lições mais importantes. Estou certo? Isso significa que Mateus 24 e 25 foi sua última mensagem pública antes de ir para a cruz e morrer. As verdades mais importantes e preciosas da Bíblia estão contidas nesses 2 capítulos. Portanto, meus irmãos e irmãs, se quisermos ser chamados de volta à santidade, precisamos compreendê-la. Observem agora o que a Bíblia diz em Mateus 24, a partir do versículo 3. Estão aí? Amém. Vamos ler o versículo 3 juntos. O que a Bíblia diz no versículo 3? A Bíblia diz em Mateus 24, no versículo 3. Por favor, se você tiver sua Bíblia, vamos lê-la juntos. É muito importante. Versículo 3. O que diz o versículo 3? Diz: e estando ele assentado, onde? No Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos. Como? Em particular dizendo: diga-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do teu fim? Então eles perguntaram sobre 2 coisas, sobre o sinal da sua vinda e o fim do mundo. Meus irmãos e irmãs, eles não entenderam o que estavam fazendo. O que eles estavam discutindo era o que Jesus disse. Ele disse que não restaria ali pedra sobre pedra. E eles disseram: pedra sobre pedra. Como assim? O templo será destruído. Eles pensavam que o templo ficaria ali para sempre. Meus irmãos e irmãs, eles olharam para aquele templo e acreditaram que aquele era literalmente o portão do céu. E como resultado, eles viram que o caminho havia sido construído. E vocês leram os escritos de Flávio Josefo, o historiador judeu. Ele disse que aquele templo se erguia a centenas de metros de altura. Era feito de uma única peça de mármore, com uma cobertura de pedra. Era quase como se, ao pôr do sol, parecesse uma montanha dourada. Era a maravilha do mundo naquela época. E assim, o mundo o considerou algo significativo. Não apenas a nação judaica, mas foi literalmente considerado uma maravilha do mundo naquele tempo. Meus irmãos e irmãs, quando os judeus olharam para ele com o orgulho da nação judaica e disseram: isto será para sempre, Jesus respondeu: não ficará pedra sobre pedra. Então eles pensaram: se esta pedra for destruída, isso significa que o mundo vai acabar. Assim, eles associaram a destruição de Jerusalém ao fim do mundo e perguntaram a Jesus: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus uniu os 2 eventos. Assim, em sua lição, ele lhes apresentou os eventos que levariam não apenas à destruição de Jerusalém, mas também ao fim do mundo. E ele lhes deu sinais para o fim do mundo. Agora, observe a primeira coisa que ele diz. Versículo 4 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: atentai para quantos? Ninguém vos enganará. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, vamos ler juntos. E ouvireis falar de quê? Agora observem o versículo 6. O versículo 6 diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Será que diz guerras no plural ou no singular? Guerras e rumores de guerras. Agora, meus irmãos e irmãs, quero lhes fazer uma pergunta. Quando a Bíblia fala em guerras e rumores de guerras, não houve guerras desde a época de Cristo até os dias de hoje? Como isso poderia ser um sinal de que o mundo ia acabar? Veja bem, nós realmente não entendemos Mateus 24. É por isso que o profeta diz: estudem repetidamente. A maneira de ser um sinal era lembrar qual era o significado do sinal. Qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, que tipo de sinais seriam esses? Sinais mundiais, não sinais locais, mas quais? Sinais mundiais. Então, meus irmãos e irmãs, para que uma guerra seja um sinal dos últimos dias, que tipo de guerra teria que ser? Uma guerra que fosse um sinal mundial, um sinal referente ao fim do mundo. Então, para entender a vinda do Senhor, Jesus disse: vejam, e antes que eu venha, vocês verão o quê? Guerras e rumores de guerras. Qual é o número mínimo de guerras que ainda assim ocorrerão? 2. Então Jesus estava dizendo que vocês verão pelo menos 2 guerras mundiais antes mesmo de verem a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Isso abrange o período do ano 31 até que tempo? Até 1946, 1914, a Primeira Guerra Mundial. Terminou em 1918, 1919. Mas a Bíblia não dizia que você deveria ver uma guerra. Dizia que você deveria ver o quê? Guerras.
e rumores de guerras. Então deveríamos ter sabido, depois da Primeira Guerra Mundial, que ainda não era o fim. A Bíblia já nos disse isso há mais de 2004 anos. Ela nos deu um mapa apontando cada marco na jornada rumo ao céu. E não devemos fazer suposições. Então, deveríamos ter observado as guerras mundiais. Quando foi a Segunda Guerra Mundial? Alguém me diga. De 1939 a 1945. Isso significa que não deveríamos ter esperado a segunda vinda de Cristo antes da Segunda Guerra Mundial. Alguém pergunta, e quanto a 1888? E quanto a isso? Isso significa, irmãos e irmãs, o que foi escrito primeiro, 1888 ou Mateus 24? Alguém me diga, o que veio primeiro, 1888 ou Mateus 24? Quem estava certo, a Bíblia ou o tempo? Deus está certo. E a história segue o exemplo. Isso significa que teriam ocorrido duas guerras mundiais antes de 1888. Nós teríamos acelerado o processo, teríamos apressado tudo, mas a Bíblia já estava lá. Portanto, as guerras mundiais não precisaram acontecer em 1914. Nós não fazemos as guerras acontecerem em um determinado momento, mas a história registra o que foi escrito. Estão me acompanhando? Então, ao analisarmos as páginas da história, veremos pelo menos duas guerras mundiais antes da segunda vinda de Cristo. E então ouvíamos rumores de guerra. Quando aquela bomba foi lançada no Irã, sobre o que começaram a falar, o que estava prestes a ser liberado, disseram, estamos prestes a ver o quê? Terceira Guerra Mundial. Profecia, irmãos e irmãs. Vejam o que a Bíblia diz agora. Isso significa que Mateus 24, versículo 6, nos leva até 1946. Amém. Então a Bíblia diz no versículo 6, haverá guerras, rumores e guerras. Cuidado para não causar problemas, pois é necessário que todas essas coisas aconteçam. Mas qual é o fim? Então em 1946, o que deveríamos ter dito? O fim não é o quê? Ainda não. Algo mais deveria acontecer. O que mais deveria acontecer? Próximo versículo. Próximo versículo. O que diz o próximo versículo? O versículo 7 diz, pois nações se levantarão contra o quê? E reino contra reino. E haverá fomes e o que mais? Agora, que tipo de fomes teriam que ser para ser um sinal? Que tipo de fome? Uma fome real, então? Dizia que eram terremotos no começo, mas agora, voltando ao assunto, diz que são pestes. Para ser considerada uma pestilência, um sinal dos últimos dias, que tipo de pestilência deveria ser? Afinal, o que é uma pestilência? O que é uma pestilência? Uma doença. Então, que tipo de doença teria que ser para ser um sinal? Uma doença mundial. Quando você tem uma doença localizada, sabe como chamamos uma doença localizada? Uma epidemia. Como se chama? Doença mundial, uma pandemia. A Bíblia nos diz que após a Segunda Guerra Mundial, antes da vinda de Jesus, veríamos uma pandemia mundial. Será que vimos em 2020? Alguém pode dizer, bem, não, essas coisas sempre acontecem. Agora, epidemia, vocês sabem o que significa. A palavra epi é um trocadilho. Endêmico significa as pessoas, como endemi, demas, democracia, as pessoas. Quando vemos algo mundial, a palavra pandemia, pan, significa todos, pessoas endêmicas. Então, quando algo afeta todas as pessoas ou o mundo todo, chamamos de pandemia. Agora, meus irmãos e irmãs, quero fazer uma pergunta a vocês. Alguém pergunta, e a gripe espanhola não estava acontecendo? Em que ano ocorreu a gripe espanhola? 1918. Pergunta, o que estava acontecendo quando a gripe espanhola ocorreu? Será esse o sinal? Não. Como sabemos que não é o sinal? Haverá guerras. Então, pelo menos o que precisamos ter? Então, depois das duas guerras mundiais, vemos no versículo 7 que as pestes viriam depois das guerras. Agora, meus irmãos e irmãs, qual foi a única pandemia que veio depois da Segunda Guerra Mundial? Covid-19. Foi o cumprimento, o início do cumprimento. E veja o que a Bíblia diz. Quando vimos a Covid-19, alguém disse, é o fim. Mas veja o que diz. No versículo 8, depois de dizer isso, diz, versículo 8, vamos ler juntos. Todos esses são o início das dores. Então, meus irmãos e irmãs, o novo coronavírus da China poderia se tornar o quê? Foi quando surgiu pela primeira vez em janeiro de 2020. Lembro-me de ter publicado um artigo sobre isso, dizendo que se tornaria uma pandemia que era epidêmica, mas em apenas alguns meses tornou-se uma pandemia. Cumpriu a profecia. E, irmãos e irmãs, isso não é o fim. Adivinhem, apenas o início de 2020, em um sentido especial, marcou o começo do fim. Este era, por assim dizer, o nosso Urano. Mas Netuno ainda estava no futuro. Ninguém viu Netuno ainda. Mas vamos descobrir que Netuno estará em paralelo com o nosso ano de 2025, mais ou menos. E eu lhes digo uma coisa. Veremos que estamos nos preparando para algo pior em 2025. O que já começou este ano, meus irmãos e irmãs, ainda não vimos.
Estamos nos preparando para ver algo que nunca vimos antes. Deus está tentando nos despertar aqui na Igreja Adventista para que estejamos prontos. Vocês sabem que Deus nos disse que devemos orar por mais alguns anos, devido à rapidez com que essas coisas estão acontecendo. Vemos algo em todo o mundo. Na verdade, uma pandemia pior do que esta está por vir, mas isso não é tudo. Isso é apenas o começo. Irmãos e irmãs, vocês entendem que o que está acontecendo agora foi profetizado? E vocês sabem que isso não é por acaso? Você já ouviu falar do projeto 2025? Já ouviu falar dele? Por que é um projeto para 2025? É melhor você entender uma coisa. Algo está convergindo para este ano. E depois tivemos uma sessão da Conferência Geral que termina amanhã. E um novo presidente, um membro da nossa igreja foi eleito. Você sabe que isso significa alguma coisa? Você sabia que em 2020 a pandemia impediu pela primeira vez a realização da Conferência Geral? Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial a Conferência Geral ainda se reunia? Mas vocês sabiam, irmãos e irmãs, que pela primeira vez a pandemia interrompeu as eleições? E há um motivo pelo qual Deus impediu aquela eleição naquele momento. Amanhã começaremos a juntar as peças e entenderemos a realidade de termos um novo presidente. Não estou falando mal dele, mas quero que entendamos algo. Isso tem um significado profético. E veremos que isso nos provará que Jesus está prestes a deixar o lugar santíssimo. Ele está prestes a partir, eu lhes prometo. Mostraremos a vocês, pela graça de Deus e pela palavra de Deus, que Ele está se preparando para deixar o lugar santíssimo. E vou ser sincero com você. Nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós está pronto. E a razão pela qual Deus realiza esses encontros aqui em Greenville, Tennessee, é para que você e eu possamos nos preparar. E sabem para o que Ele está nos chamando? Ele está nos chamando à santidade. Quero me preparar para encerrar. Quero me preparar para encerrar. 2025 é o começo. Falaremos sobre isso amanhã. Falaremos sobre isso amanhã. Estou me encorajando a falar sobre isso amanhã. Indo um pouco mais além, vou lhes dizer algo. Sabiam que até o próprio diabo sabe que 2025 não é um ano comum? Vocês sabiam, irmãos e irmãs, que o próprio diabo disse que 2025 não seria um ano comum? Nós vamos mostrar a vocês. E vamos mostrar porque eles sabem. E sabem como? Vamos mostrar que o diabo sabia disso estudando a Bíblia. Você sabia que Satanás, através do ocultismo, disse que... deixe-me colocar isso aqui de novo por um momento. Deixe-me colocar isso aqui de novo. Deixe-me colocar isso aqui de novo. Eu sei que você está pronto para ir, mas eu preciso te mostrar isso. Eu preciso te mostrar isso. Agora veja isto, veja o que está escrito. Vimos o começo e o fim, agora veja o que está escrito. Voltaremos. Este é um livro que foi escrito. E diz 2025 e o quê? Ensinamentos Mundiais. Esse é um livro escrito há muitos anos. Eles obtiveram os documentos desse livro de 1946. Agora, meus irmãos e irmãs, vejam o que está escrito. Vou ampliar para que vocês possam ver. A cada 100 anos, nossa hierarquia espiritual se reúne para decidir o destino da humanidade. A cada 100 anos. Bem, este livro remonta a 1425. Então, a cada 100 anos eles se reúnem. Em 1425, eles se reuniram. Qual seria a próxima vez que se reuniram? 1525. E a próxima? 1625. E a próxima? 1725. E a próxima? 1825. E a próxima? 1925. E a próxima? 2025. Diz que a cada 100 anos, nossa hierarquia espiritual se reúne para decidir o destino da humanidade. Ou seja, no dia 25 de cada século, essa tal hierarquia espiritual se reúne. Eles decidem o que vai acontecer a partir do dia 25 até os próximos 100 anos. Entende o que estou dizendo? Então, a partir de 1925, eles decidiram o que aconteceria em 1925 e continuariam assim até 2025. E então, uma nova reunião precisa acontecer. Portanto, agora tudo está prestes a mudar. Este livro, veja o que diz. Este livro faz o quê? Espere um minuto. Esse livro não tem mapas. Deixe-me mostrar o verdadeiro livro de mapas. Este livro tem um mapa indicando cada ponto de referência na jornada rumo ao céu, e não devemos adivinhar nada. Agora, Satanás tem um livro falsificado, e o gráfico dele, ele fala sobre isso. Ele diz, nos encontraremos. Agora vejamos o que eles dizem. Esses 3 reconhecimentos devem ser evidenciados pela humanidade e afetar o pensamento e a ação humana, se quisermos que a destruição total da humanidade seja o quê? Evitada. Eles devem formar o tema de todo o trabalho de propaganda a ser feito durante as próximas décadas, até o ano de quê? 2020. 25. Agora observe o que está escrito. Esta é a editora original que publicou o livro. Veio de onde? Não lhe soa familiar? Lucis. O que lhe parece familiar? Lucis. Lúcifer. Aliás, se você já viu isso antes, deixe-me contar o que aconteceu com Alice Bailey. Deixe-me ver quem já ouviu falar de Alice Bailey. Em 1923, você pode pesquisar sobre ela. Em 1923, com a ajuda de Foster Bailey, Alice Bailey fundou a Escola Arcana, que faz parte do Lucis Trust.
Esta escola oferece ensino por correspondência, instrução em meditação e estudo guiado com base em seus escritos. Bailey continuou a trabalhar até sua morte. Em que ano? 1949. Portanto, ela escreveu mais de 20 livros. Antes de 95, ela estava muito envolvida com o ocultismo, o espiritualismo e as sociedades secretas. Agora, dizem que a confiança é frouxa. Não que eles queiram mudar o nome, porque naquela época não podiam revelar o verdadeiro nome. Deixe-me mostrar o nome verdadeiro. Lucis Trust, anteriormente conhecida como Lucifer Publication Company. Agora você consegue imaginar? Deixe-me ver de onde veio esse livro. Lucifer Publication Company e o Fuse. Eu não vou ler esse livro. Então, diz que era o fundo fiduciário mais frouxo e sabia que éramos burros o suficiente para não saber o que era o Lucis Trust. Então, esta é uma organização sem fins lucrativos incorporada nos Estados Unidos em 1922 por Alice Bailey e seu marido Foster Bailey, para atuar como um fundo fiduciário para a publicação de 24 livros de filosofia esotérica e oculta. Ela colocou tudo nesses livros. 2025 é uma das compilações de seus livros e se chama 2025 e o Instrutor Mundial. Agora vamos ver do que se trata. 2025. Se você ouviu falar de 2025 e o Instrutor Mundial, em quem você pensa ao ouvir isso? Jesus. Adivinhem só, neste livro eles estão falando sobre quando Cristo retornará. Veja o que está escrito. A palestra a seguir foi apresentada em um seminário no dia 25 de junho de 2018. Em um seminário realizado no início deste mês, abordamos brevemente esse assunto. Agora, não estou dizendo isso. Estou dizendo que este é o conteúdo do próprio seminário. É isso que o seminário está dizendo. São essas pessoas. Você entende o que estou dizendo? Abordamos brevemente o tema do reaparecimento de Cristo. Observem como se referem a ele. Não a Cristo, mas a quê? O Cristo. Considerando a perspectiva de Cristo e à luz de nossa compreensão limitada, e embora seja impossível para nós termos ideias reais sobre os desafios que ele enfrenta, talvez isso sirva para indicar a profunda e sagrada responsabilidade que ele carrega em sua condição de mestre do mundo. É por isso que estamos em 2025 e nos referimos ao mestre do mundo. Disse, e como resultado de sua obra eminente no plano físico e do olhar de toda a humanidade, nos ensinamentos de Alice Bailey que lemos agora, e ele está citando Alice Bailey agora, lá dos anos 1940, Cristo é o mestre do mundo e não um mestre cristão. Não é o quê? Agora entendam o que ela está dizendo. Ela diz, ele mesmo nos contou. Vejam só o que ela diz. Ele mesmo nos contou que tinha outros inimigos e que para eles ele significava tanto quanto para os cristãos ortodoxos. Eles podem não chamá-lo de Cristo, mas têm seu próprio nome para ele e o seguem com a mesma fidelidade e sinceridade que seus irmãos ocidentais. Agora vocês entenderam o que ela acabou de fazer? Isso é ecumenismo. Além disso, ela confundiu as escrituras. Agora, ela está fingindo que está falando de Jesus. Existe alguma Bíblia? Existe algum texto que diga, tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco? Mas agora repare no que ela disse. Ele mesmo nos disse que tinha outras dobras. Onde isso está na Bíblia? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. A Bíblia diz, tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, e também a essas devo conduzir, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Ele nunca disse muitos apriscos. Isso não se refere a Jesus. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês não estão estudando a Bíblia. Vocês simplesmente dizem, sim, Jesus disse muitos apriscos. Não. Outras ovelhas, mas não outros apriscos. Ele tinha um só rebanho. Agora, meus irmãos e irmãs, observem o que ele diz. O Cristo... Na verdade, ela é uma grande amiga da família humana, demonstrando amor incondicional e profunda compaixão. Ela mistura verdade com erro e continua falando. Talvez neste seminário possamos começar a entender nosso papel e o trabalho da família humana, preparando-a para o seu reaparecimento em um futuro próximo. Para o que eles estão se preparando? Para o reaparecimento de Cristo em um futuro próximo. Agora, observem o que eles dizem. Este período de preparação. Preparação para quem? Este reaparecimento de Cristo. Aproximadamente de quantos anos? De 1946 a 2025. É chamado de período de preparação para o retorno de Cristo pelo próprio Satanás. Diz, adivinhe como chamam isso? Um período relativamente curto foi denominado de estágio precursor. Então ele diz que os anos de 1946 até 2025 são o prenúncio do reaparecimento de Cristo. Mas depois de 2025, eles devem esperar que o Cristo, o mestre mundial, apareça em cena. Meus irmãos e irmãs, não é de Cristo que estamos falando. É o quê? Satanás, o anticristo. Vejam só isso agora.
A profetisa fala sobre isso, observe agora. A profetisa está falando sobre o quê? Sociedades secretas. O profeta diz que o mundo é um teatro. Os atores, os habitantes, estão se preparando para representar seu papel em quê? O último dos seus encantos. Veja, tudo isso é uma peça do quebra-cabeça. Diz que, com as grandes massas da humanidade, não há unidade, exceto quando os homens se confederam para alcançar seus propósitos egoístas. Deus está observando que seus propósitos em relação aos seus súditos rebeldes serão cumpridos. O mundo não foi entregue nas mãos dos homens, embora Deus esteja permitindo que elementos de confusão e desordem prevalecerão. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Um período, um pouco de tempo. Veremos esse tempo. Diz que um poder das profundezas está trabalhando para provocar as últimas grandes cenas do drama. O que Satanás está fazendo? Vindo como Cristo e trabalhando com toda a insensatez da injustiça e com aqueles que se unem em sociedades secretas. Então a profetisa nos disse que as sociedades secretas estariam trabalhando para preparar o mundo para o retorno do anticristo. E disse que o período de preparação seria entre 1946 e 2025. E sabe de uma coisa? Estamos aqui. Vou te contar uma coisa. Se o diabo diz 2025, e os homens de pensamento dizem 2025, e os historiadores dizem 2025, e os economistas dizem 2025, e a Bíblia e o Espírito de profecia, isso me diz que estamos vivendo um momento extraordinário. E o que faremos amanhã é estudar a Bíblia. Veremos não apenas o que o diabo diz, porque ele sabe que tem pouco tempo. Veremos o que dizem os escritos dos profetas. E veremos pela graça de Deus que se alguma vez houve um momento para nos tornarmos como Jesus, esse momento é agora. Meus irmãos e irmãs, quero concluir. Entendem por que isso é sério? Sim ou não? Entendem, irmãos e irmãs? Vamos passar esse. Quero chegar a um ponto final agora. Descobriremos isso. Voltaremos ao fato de que não há aqueles que sentem que isso pode continuar para sempre. Bem, quando você entra no santuário, descobre que isso não pode continuar para sempre, que há um limite. Estou certo ou errado? Há um limite. Descobriremos que o santuário nos leva por toda a Bíblia e nos mostra esses ciclos de 7. E conhecemos o ciclo de 7. E na Bíblia, a Bíblia nos dá uma história de 7.000 anos no plano de redenção. Estou certo? Mas, meus irmãos e irmãs, isso me leva a um ponto específico que quero concluir. Quero concluir agora mesmo. Voltaremos amanhã e, com a graça de Deus, veremos como isso acontece, pois não estudaremos o período de 7.000 anos. Creio que vocês sabem disso. Creio que vocês têm essa base. Analisaremos Netuno, com a graça de Deus. Veremos algo mais que nos levará a 2025. Mas quero que vejamos o que o profeta diz. Em Primeiros Escritos 71, página 71, queremos encerrar aqui. Vamos ler juntos. Diz, eu também o quê? Vi que muitos não percebem o que devem. Agora quero que todos leiam isso. Também percebi que muitos não percebem o que devem, não o que devem pregar. Não é isso que eles devem ensinar. Não é aquilo que eles devem professar. Mas o que eles devem fazer? E diz que não são poucos, mas muitos que não o fazem. Qual é a próxima palavra? O que significa perceber? O que isso significa? Perceber. O que isso significa? Compreender. Para que possamos ouvir algo, mas não realmente o que? Compreender. Diz, eu vi, os profetas viram isso em visão, que muitos não percebem o que devem ser para viver aos olhos do Senhor sem um sumo sacerdote. Onde? No santuário, durante o tempo de angústia. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo e são protegidos no tempo de angústia, não deveriam, mas tem que refletir a imagem de Jesus. Como? Agora, quero me concentrar nisso enquanto concluímos. Vamos para Apocalipse 22. Estamos concluindo. Vamos para Apocalipse 22. Agora, meus irmãos e irmãs, está escrito, eu também vi que muitos não percebem. Vamos dizer juntos, quais são as últimas 4 palavras aqui? Quais devem ser? Vamos repetir juntos. Quais devem ser? Mais uma vez. Quais devem ser? Agora, meus irmãos e irmãs, quero fazer uma pergunta a vocês. Para viver diante de um Deus santo que não tem sumo sacerdote, o que devemos ser? Santos. Santos. Santos, meus irmãos e irmãs, Apocalipse 22, a proclamação será feita em breve, quando Cristo terminar sua obra como sacerdote no santuário celestial. Ele lançará o incensário ao chão, o tempo da graça se encerrará. E observem o que está escrito naquele momento em Apocalipse 22. Vamos ler o versículo 11, vamos ler Apocalipse 22, versículo 11. Estão aí? Amém, amém. Vamos analisar Apocalipse 22, versículo 11. Este é um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Observem o versículo 11, vamos ler juntos. O que a Bíblia diz? Vamos ler devagar. Quero que vocês vejam se conseguem enxergar isso. Vamos ler devagar. É isso que Jesus, o sacerdote, vai dizer quando terminar seu trabalho no lugar santíssimo. Versículo 11. Vamos ler juntos. Aquele que é injusto, vou ler mais devagar. Que ele continue sendo injusto, contanto que seja o que for.
Que ele seja assim, agora estamos juntos. Aquele que é injusto, que ele seja injusto, continuemos assim. E aquele que é impuro, que ele seja ainda imundo. E aquele que é justo, que seja justo ainda. E aquele que é santo, que permaneça santo até que Jesus possa sair do lugar santíssimo. Ele deve ter alguém que seja santo. Meus irmãos e irmãs, vocês sabem que existem certas coisas que não podemos ter em nossas vidas e ainda assim sermos santos? Você sabia que para entrar no lugar mais sagrado, adivinha o que precisamos ser para entrar no lugar mais sagrado? E você sabia que, quando entramos no lugar santíssimo, certas coisas precisam ser deixadas de lado no coração, no lar e na vida, para que possamos permanecer santos dentro daquele lugar? Jesus disse, sede, pois, santos como eu sou santo. Vocês sabem que o santuário é o caminho da santidade? É para nos mostrar. Agora quero te fazer uma pergunta. Você acha possível que exista algum tipo de dieta que possa me tornar impuro? Quando Daniel disse, não me contaminarei. Posso ser impuro e santo ao mesmo tempo? Será que existe algum tipo de vestimenta que possa nos tornar profanos? Será que existe alguma forma de música que não seja sagrada? Será que existe alguma forma de ensinamento que não nos conduza à santidade? Meus irmãos e irmãs, será que realmente conseguiríamos guardar o sábado se não formos santos? A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E eu vou te dizer, o mais importante é isto. Será que podemos conhecer a Deus como um amigo próximo, íntimo e pessoal, se não formos santos? Você sabe o que a Bíblia diz? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Alguém diz, quero vê-lo, porque veja bem, você sabe que se não virmos Jesus, jamais seremos transformados à sua imagem. A Bíblia diz que ao contemplá-lo, nós nos transformamos. E se eu não puder vê-lo, a Bíblia diz que para conhecer a Deus, precisamos vê-lo, que precisamos vê-lo e conhecê-lo, que você não pode conhecer a Deus a quem você não pode ver. E a Bíblia diz que sem santidade não podemos ver a Deus. Meus irmãos e irmãs, vocês sabem que o único caminho para a salvação é ver Jesus. Você se lembra de quando no deserto, durante a jornada, eles foram mordidos por serpentes? Lembra disso? E a serpente os mordeu. E morriam pela mordida de uma serpente. Esta razão demonstra que não havia uma tenda sequer onde não houvesse alguém morrendo. Qual foi a solução? Uma serpente de bronze foi erguida. E foi erguida bem alto no ar. E a salvação veio. Ao olhar, a pessoa viveria. Ao ver aquela serpente de bronze morrendo ali naquele poste, ela veria algo que lhe traria a cura para a picada da cobra. Vocês entendem o que estou dizendo? Mas vocês sabem que isso só acontecia se você visse algo para ser salvo? Vocês sabem, irmãos e irmãs, que se eu não puder ver Jesus, se eu não puder ver o Senhor, não há salvação. E a Bíblia diz, sem santidade não posso ver o Senhor. E com isso quero dizer que não se trata do físico, do visível. Meus irmãos e irmãs, essa palavra ver, nós a veremos claramente na Bíblia amanhã. Significa apenas, ver significa conhecer. Então, em outras palavras, está me dizendo que ninguém pode conhecer a Deus sem santidade. E eu não sei quanto a vocês, mas eu quero conhecer a Jesus. Portanto, tudo o que não está presente em minha vida, ou tudo o que está presente em minha vida que me impede de ser santo, quero sacrificar a Jesus. Você precisa decidir isso agora mesmo. Senhor, não importa o que seja, seja na alimentação ou no vestuário, na música ou na adoração, na maneira como passo o meu tempo no meu relacionamento, no casamento ou no lar, seja o que for, Senhor, mostre-me o que há em minha vida que não é santo e leve-o embora. Eu quero santidade. O que você diz? E é por isso que estamos estudando a santidade na última geração. Por quê? Porque se você quer Jesus em seu coração, Jesus só habita em um lugar santo. Ele não permanece no pátio externo. Ele não vive no lugar sagrado. Ele vive no... Mas não apenas aí. Você sabe que se você e eu deixarmos Jesus santificar nossos corações, Ele viverá em nossos corações. E na nossa casa, o que você diz? Você o quer em seu coração esta noite? Louvado seja o Senhor, vamos orar. Pai Celestial, o diabo tentou impedir este encontro. Mesmo antes de chegarmos aqui, ele já havia feito muito nesta propriedade, atacando o médico e sua família, atacando tudo aqui. Mas, Senhor, o Senhor o preservou, a ele e a sua família. Coloque um anjo especial ao redor do médico. Coloque um anjo especial ao redor da esposa do médico, da família, dos ajudantes e desta propriedade. Senhor, eu oro para que o Senhor coloque anjos especiais ao redor de cada um de nós que viemos. O diabo adoraria nos impedir de voltar, porque ele odeia o que estamos estudando, as grandes verdades que revelam um sacrifício expiatório e um mediador todo-poderoso, que é Cristo Jesus, aquele que vive para interceder por nós e que pode nos salvar completamente, não importa quão pecadores tenhamos sido, se tão somente nos achegarmos a Jesus.
Os mais degradados e pecadores podem se tornar santos, não se santificando por si mesmos, mas vindo a Jesus. Senhor, eu te imploro, faze algo por nós que transforme nossas vidas. Não nos deixes continuar os mesmos, não nos deixes apenas receber informações. Tu queres que sejamos convertidos. Tu queres que sejamos salvos, que experimentemos um reavivamento e uma transformação de dentro para fora, para que nunca mais sejamos os mesmos. Faze isso por nós, Senhor, nestas próximas horas. Agradecemos, pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você está feliz por ter vindo? Você aprendeu alguma coisa? Quer aprender mais amanhã? Às 10h30, iniciaremos a segunda apresentação. Aqui vamos retomar, vamos retroceder um pouco, vamos em frente. Temos que entrar no lugar santíssimo. Amém. Mas precisamos entender o que está acontecendo, juntar as peças do quebra-cabeça. Você quer se preparar para a vinda do Senhor? Você não está aqui por acaso. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar para que Deus nos traga de volta em segurança amanhã, para que tudo esteja como deve estar, para que pela graça de Deus possamos experimentar o que precisamos com Jesus Cristo. Amém. Quando você for embora hoje à noite, não vá dormir sem perguntar a Deus? Existe algo impuro em meu coração e em minha casa? Esta é a tarefa que quero dar a vocês esta noite. Por favor, prestem atenção. Esta é a coisa mais importante que vocês podem ouvir. Há algo em meu coração ou em minha casa que seja impuro? E se houver, mostre-me, querido Deus, para que eu possa me livrar disso antes que este fim de semana termine, para que Deus possa habitar em meu coração e em minha casa. Amém? Deus o abençoe.